Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Nós vamos dar continuidade à leitura do documento chamado Silent Weapons for Quiet Wars, Armas Silenciosas para Guerras Quietas. Se você ainda não sabe do que se trata esse documento, eu te convido, assista os vídeos anteriores, faça esse favor a você, esse esforço. Esse documento revela coisas importantíssimas para como a gente enxerga o sistema econômico ao nosso redor, de como aqueles que estão no topo da cadeia, eles enxergam os demais degraus dessa cadeia, dessa pirâmide. Então, isso vai mudar bastante sua forma de enxergar a economia. E sem mais delongas, vamos lá continuar com a leitura. Diz assim, listas curtas de entradas, né? Questões que devem ser respondidas, isso no contexto do vídeo anterior, que é os indutores econômicos, né? O que é um indutor econômico? Um comercial. Questões a serem respondidas: o que, onde, por quê, quando, como e quem. Então, e aí ele continua dizendo: informações de recursos gerais, telefones, número de telefones, análise do lixo, vigilância e o comportamento das crianças na escola. Padrão de vida por alimentação, abrigo, vestimenta e transporte. Contatos sociais, telefone, né, os itens, as gravações de ligações recebidas, família, casamentos, né, os certificados de casamento, certificado de nascimento, amigos, associados e etc. Membros de organizações e afiliação política. Agora ele coloca o traço de papel pessoal. Hábitos de compras pessoais, por exemplo, preferências pessoais de consumo, contas bancárias, né? Compras em cartões de crédito e compras através de produtos, compra de produtos que utilizam o Código Universal de Barras. Seria lá as propriedades, a checagem das contas, as economias, as contas das economias, as propriedades que as pessoas possuem, os negócios que elas têm, os automóveis, etc. Depósito seguro nos bancos e também o mercado de ações. Seria a seguridade, né, as liabilities, né, seria os credores. Os credores e inimigos, né, veja, os legais, inimigos legais e os empréstimos. As fontes governamentais, o programa de bem-estar social, né, seria os programas de transferência de renda, a Seguridade Social, Social Security, isso falando, aplicando aos Estados Unidos, né, e o USDA Surplus Food, que deve ser algum tipo de benefício que os Estados Unidos pagavam para as pessoas, né, através de obedecer certos tipos de critérios, subsídios e assim por diante. Ele diz assim, o princípio desta aplicação: os cidadãos quase sempre vão fazer uma coleta vão dar uma coleta de informação fácil se eles puderem operar através do princípio do sanduíche grátis. Você sabe, isso foi muito usado, né? Durante a pandemia, as pessoas iam lá e recebiam a dose da injeção da Covid-19, né, contra a Covid, e já recebiam lá algo para comer, alguma coisa, né? Come agora, coma agora, pague depois, né? Basicamente esse é o princípio. Aí ele continua dizendo, fontes do governo através de intimidação. O serviço interno de procuração, ou deve ser seria o imposto de renda, né, lá dos Estados Unidos, né, o OSHA, o censo e etc. Outras fontes de governo, outras fontes governamentais de vigilância, o Correio norte-americano. Que aí ele continua dizendo assim, ó, os padrões de hábitos, programação,
seria os fortes e fracos. Atividades, né? Esportes, hobbies, depois, veja, legal, né? Seria os padrões, né? Se a pessoa tem raiva, medo, a ficha criminal, depois os dados hospitalares, né? Se a pessoa ela possui registros médicos, ela é alérgica a alguma medicação, reação à dor, etc. Seria outra ainda englobado nos registros médicos, os registros de psiquiatria, medos, raivas, angústias, desgostos, adaptações, reações aos estímulos, à violência, sugestibilidade ou hipnose, dor, prazer, amor e sexo. Métodos de adaptação de comportamento, consumo de álcool, consumo de drogas, entretenimento, fatores religiosos influenciando o comportamento, outros métodos de escapar da realidade. Pagamento, modus operandi, né? Pagamento no tempo. Pagamento das contas de telefone, as compras de energia elétrica, água, repagamento, refinanciamento de empréstimos, pagamentos de casa, pagamentos de financiamento de automóveis e pagamentos dos cartões de crédito. Aí a sensibilidade política, tudo isso ele está dizendo que é analisado quando você vai criar uma propaganda, tudo isso tem que ser considerado. Então, se você estiver me acompanhando aqui, a sensibilidade política, as crenças, os contatos, as posições, as suas forças e suas fraquezas, as atividades dos seus projetos e as entradas legais, controle de comportamento, desculpas para investigação, busca, apreensão ou a força policial para modificar comportamento, literalmente prender as pessoas à força. Seria lá registros de condenações, registros policiais, NCIC lá nos Estados Unidos, registros de direção, né, multas de trânsito, denúncias feitas à polícia e a informação de seguros e suas aquisições anti-estabelecimento, né, establishment, seria. Então, ele continua dizendo assim, a entrada nacional de informações, isso nós falamos através do nível pessoal, agora está entrando no nível nacional, quando eles começam a analisar uma nação, ao invés de grupos de pessoas ou classes de pessoas. Fontes de negócios via ao serviço de imposto de renda americano, preço das commodities, as vendas, os investimentos em inventário, em estoque, em produção de ferramentas e maquinário, compras de melhoramentos e construções e as ações no mercado na bolsa, né? Seria mais ou menos, stock market. Seria basicamente os registros bancários de crédito, a informação de crédito e pagamento, outras fontes de informação. Pools, né, seria fontes de informação pública, os registros telefônicos e as compras de energia e utilidade, né, seria utilizadas. Isso, informações coletadas do país em si, inteiro, né. E agora uma lista curta de saídas. As saídas. Situações criadas situações controladas criadas para a manipulação da economia, isto é, da sociedade através do controle da compensação e da renda, a sequência. Alocação de oportunidades, destruição de oportunidades, controle econômico do ambiente, a disponibilidade de matéria-prima, controle da disponibilidade de matéria-prima, controle do capital, controle das taxas de juros, controle da inflação da moeda, controle da posse de propriedade, controle da capacidade industrial. Tudo isso pode ser adotado, não sei se você está me entendendo, contra uma nação a fim de controlá-la. E é isso que o Brasil sofre. Né? Não só o Brasil, mas também até os hábitos pessoais nossos. Né?
o controle da produção, o controle dos bens disponíveis, seria as commodities, né, seria da produção, controle dos preços das commodities, controle da força de trabalho, né? Por que você acha que as pessoas, porque a mídia ela faz uma propaganda tão bem feita para colocar o trabalhador contra o empregador e vice-versa, sendo que quem onera, quem que torna a nossa vida cada vez mais difícil é o governo e não o empregador ou não a força de trabalho, né? Controles de pagamentos aos políticos, controles das funções legais, controles dos arquivos de informações pessoais, né? Controle da própria propaganda, controle do contato da mídia, controle do material disponível para a TV, controle daquilo que é mostrado para as pessoas. Agora vem aqui, o 20º ponto, isso aqui eu acho que é importante nós frisarmos. Preste bem atenção. Retirar a atenção, né? Seria desfazer a atenção real, retirar, melhor dizendo, vou reformular a frase. Redirecionar a atenção das questões reais, daquilo que realmente importa. E é isso que a propaganda faz. Por isso que ela funciona tão bem como um indutor econômico, né? Aí coloca lá, 21º ponto. Criar engajamento emocional, criar desordem, caos e insanidade. Controle do design, seria da criação das formas de taxação. Controle da vigilância, controle do armazenamento da informação. Desenvolvimento de análises psicológicas e perfilação de indivíduos. Controle legal de funções, controle dos fatores sociológicos, controle das opções de saúde. Controle seria mais ou menos a palavra que não está, mas eu colocaria o adentro, daquilo que as pessoas carecem e do que elas têm fraqueza. A 31ª seria podar a força, né? Tornar cada vez mais rara a riqueza e a substância. E é isso que a indústria faz hoje, né? Quando a gente fala de sabor, alguma coisa, é isso. Você não está comendo mais o chocolate, você está comendo algo que é sabor, né? Então você está diminuindo cada vez mais a proporção daquilo que realmente deveria estar, né, dentro daquilo que você consome. E eu acredito que a gente pode parar por aqui, porque agora ele vai entrar com uma tabela de estratégias e eu quero deixar isso para o próximo vídeo. Então, se você gostou, já te convido, deixe seu like, curta, comente, compartilhe, assista os vídeos anteriores, faça esse favor a si mesmo, né? Tento ser o mais breve possível nesses vídeos para não encarecer. O documento já está quase chegando ao fim, são cerca de 44 páginas, já estamos em 35 páginas lidas, então logo logo essa série encerra, e aí você vai poder assistir tudo desde o início e tentar entender um pouco do que é dito aqui. Obrigado por você ter me acompanhado e até a próxima, se Deus quiser.